Olá, turma da graduação, pessoal de letras, pessoal de matemática, pessoal de pedagogia, sejam bem-vindos. Gosto muito de trabalhar com essa disciplina de projeto integrador para a licenciatura 6. Eu sou a professora Kate Mello, sou doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro e eu venho aqui conversar hoje com vocês, nessa nossa primeira aula, sobre a escola inovadora na formação integral dos sujeitos. Vamos ver quais são os objetivos dessa nossa aula? Os objetivos são reconhecer o papel da escola na formação integral dos sujeitos e identificar limites e possibilidades para a inovação na escola. Além disso, refletir sobre a ação docente sistematizada para a emancipação do aluno. Então, espero que essa aula auxilie vocês a pensar o projeto integrador de vocês, que vocês têm o semestre para desenvolver de forma colaborativa, ok? Então, é só um ponto de partida para instigar e sensibilizar vocês a olhar a escola, a olhar a educação, pensando qual é o sentido da escola, da educação, para a emancipação dos sujeitos e qual é o nosso compromisso político para tudo isso dar certo. E aí, vamos falar um pouco sobre a escola, estamos vivendo tempos de questionamento da escola, são tempos difíceis, áridos, para quem escolheu ser professor, para quem escolheu trabalhar com a emancipação dos sujeitos. Nunca foi tão urgente defender a escola como um espaço importante, fundamental da socialização e fortalecê-la para a emancipação dos sujeitos. Espaço de socialização de todas as formas, dos saberes científicos historicamente acumulados, construídos pela humanidade, e a emancipação dos sujeitos envolve também a emancipação dos profissionais que ali estão trabalhando. Então, o que é preciso ser feito na escola para que essa emancipação intelectual, não apenas intelectual, mas política, social, ela realmente se verifique, se efetive? Vamos pensar? Essas são questões para a gente ir refletindo. São questões que a gente não vai trazer resposta aqui. O grupo, no coletivo, na conversa, na colaboração, vai desenhando soluções e encaminhamentos, tá? Qual é a importância da escola para a sistematização dos saberes acumulados historicamente pela humanidade? E para a formação de uma sociedade que seja efetivamente laica e cidadã? Uma sociedade que respeite a diversidade de todos os tipos, inclusive a religiosa, as diferenças identitárias culturais, que é a nossa próxima aula, a gente vai conversar bastante sobre isso. Sotaques, linguagem, cultura, como é que a gente aprende a respeitar o que é diferente de nós? Então, aqui eu tenho uma imagem que eu gosto muito de utilizar, que é do Francesco Tonucci. Ela evidencia ou faz uma metáfora da escola como fábrica. Dá para vocês perceberem? Deixa eu só marcar aqui. Aqui, na entrada, nós temos as crianças diversas, cada uma com seu perfil, com seus desejos, com as suas percepções, expectativas em relação à escola. Vejam como eles são diferentes. E essa diferença é fundamental, a gente quer uma sociedade diversa, não é isso? Aqui na escola, uma escola tradicional, eles começam a receber depósito de conteúdo. Aqui, olha aqui, mais depósito de conteúdo, como se eles não tivessem saberes anteriores. Esses saberes parece que não são considerados. Estamos falando de uma escola massificadora, uma escola fabril, no modelo fabril. Então, lá em cima estão chegando os materiais didáticos, as apostilas, que vão ser o material didático, conteúdo, para massificar, para decorar, para memorizar, com o objetivo depois de mostrar o que se reteve de conteúdo. Não apropriação crítica, retenção. Então, aqueles alunos, agora aqui embaixo, tá, gente? Aqueles alunos que não aceitaram, se rebelaram a esse modelo fabril da escola, são retidos, são os alunos que foram reprovados, que não se adaptaram ao modelo e que a sua aprendizagem de tempo de desenvolvimento também não foi considerado. Já aqueles alunos que se adaptaram e se formataram
Vejam só como saem como linha de produção aqui, no finalzinho da fábrica. Todos iguais, todos pensando e agindo da mesma forma. A escola massificadora faz isso. Isso é um desafio. Aqui nós temos um arame farpado, a imagem não sei se dá para vocês verem, mas tem uma plaquinha nesse arame, perto do arame farpado, que é para deixar os pais, a comunidade e tantas outras coisas que são fundamentais na sociedade do lado de fora da escola, para que não entre. Essa imagem do Francesco Tonucci, eu acho ela muito interessante para a gente problematizar a escola que a gente precisa superar, desconstruir. Tá? Uma escola massificadora que não respeita a diversidade, os saberes diversos, não respeita o tempo do aluno de aprender, desconsidera tudo isso. É claro, pessoal, que nós sabemos que para o professor chegam muitas demandas e cobranças. A gente precisa conversar sobre isso. Então, aqui eu tenho uma citação do Libânio e Silva, olha, que vai fazer uma denúncia sobre a política de resultados e responsabilização por meio da avaliação externa. Na perspectiva da educação de resultados, escola justa é a que distribui a todos um currículo mínimo, tendo por base competências e habilidades mínimas para o trabalho, aferidas por testes padronizados, em associação com ações socioeducativas visando a socialização e integração social. Essa socialização aqui seria disciplinarização. Disciplinarização para atendimento do mercado. Então, uma docilização dos alunos por meio do espaço escolar. Não é essa escola que a gente precisa construir. Essa é a que tem que ser desconstruída. E, no entanto, nós estamos caminhando mais para esse modelo porque estamos nos adaptando a esse modelo de políticas de resultados por meio da avaliação externas e que vem atrelado também o que? Verba do Fundeb e algumas políticas de responsabilização com rankings das escolas, melhores escolas, recebem bônus, bonificação para professor. Isso é algo que a gente precisa problematizar, mas eu imagino que vocês já viram em outras disciplinas de avaliação também e outras de políticas públicas, questionamentos sobre essa política pública. E aí, o que a gente precisa avançar, construir, para ter uma escola que realmente forme integralmente os sujeitos? Pensar qual é o projeto de nação desejado e atuar de forma coerente nesse sentido, impulsionando ações que os alunos se sintam envolvidos, parte de uma coletividade, coordene seus esforços para fazer valer o que foi acordado pelo grupo, pela comunidade e pela sociedade. Então, é fundamental pensar qual é o projeto de nação que nós desejamos, que sociedade nós desejamos. Então, as intervenções docentes sistematizadas têm que convergir com esse projeto de nação. A busca por processos democráticos fortalece a relação entre os participantes da comunidade escolar. Isso aqui é um desafio, pessoal. Um desafio, tá? Construção de processos democráticos. Participação efetiva. Participação envolve responsabilidade. Responsabilidade conjunta. Olha, por meio da participação que todos constroem uma consciência coletiva, mobilizando energia para tornar possível o planejamento do tecido social. Não é possível uma participação apenas parcial. Ela precisa ser coerente, integral, 100%. E aí é o respeito a cada um dos sujeitos dentro da escola. As crianças, o pessoal de apoio, os professores, respeito e vencer essa hierarquia que as pessoas costumam colocar dentro da escola entre a importância das funções. A escola só se torna democrática se inclui o sucesso escolar. Deixa eu destacar isso aqui, gente. Tá? Se a gente trabalha em escola que tem um índice de retenção gigantesco, o fracasso escolar está ali subsidiando aquele perfil da escola, nós não conseguimos dar conta de uma escola democrática.
A comunicação, ela precisa ser eficiente. Uma comunicação baseada na perspectiva teórica do Habermas, né, o entendimento mútuo, na teoria do agir comunicativo, que vai ser a base da emancipação dos sujeitos. Para isso, credibilidade, segurança e confiança precisam ser instauradas e precisamos ser coerentes. Coerência sempre. Tá? É a base do currículo, a base da educação, coerência. Nesta comunicação, inclui o saber ouvir, pressuposto por Freire, só fala quem ouve efetivamente. Ou só deveria falar quem sabe ouvir efetivamente. E aí é uma escuta interessada, escutativa. A ação docente sistematizada para a emancipação dos alunos. Trago aqui um conceito do Boaventura de Souza Santos, formando rebeldes competentes. Então, a formação para liderança democrática, propostas de trabalhos em grupo, nos quais o professor forma os integrantes para ação grupal de forma colaborativa e complementar. Gente, não está dado, os alunos não sabem trabalhar em grupo sem uma orientação inicial. E quando eu falo orientação inicial, esse inicial pode demorar um pouco, entendeu? Pode ser que não aconteça dos alunos internalizarem o hábito de trabalho em grupo e processos democráticos logo na primeira ação. Vocês vão ter que acompanhar durante algum tempo. Convidar os responsáveis para participar de atividades pedagógicas desde o planejamento. Não colocá-los em posição periférica e conveniente, porque a mensagem está clara quanto à sua importância. Então, se nós queremos a participação dos pais, não é chamar apenas para reclamar dos seus filhos ou para cobrar. Chame para participar, para mudança. Assim, a gente constrói uma escola democrática. E aí, ainda temos trabalhar gêneros textuais adotados no campo político, como ata, parecer, redação de projetos de lei. Assim, a gente também vai construindo junto aos alunos esse letramento político, além das redações e das atas e dos gêneros textuais, a gente vai compreendendo melhor qual é a função de um deputado, qual é a função de um senador, qual é a função de um prefeito, do executivo, do governador, do presidente da República, e a gente vai deixando, vai tirando esse embaçamento do olhar de muitas das crianças do ensino fundamental das escolas públicas, achando que as políticas compensatórias, as políticas populistas é que vão trazer sempre a solução. É claro que em alguma medida é necessária, mas compreender qual é a função dos documentos e desses governantes, desses representantes do povo, é fundamental. Convergência entre o letramento digital, o político e a linguagem. Trabalhar isso de forma interdisciplinar, todas as disciplinas cuidando e internalizando nas suas práticas, no seu currículo, essas ações. Estimular o desenvolvimento do pensamento teórico em dialética com o pensamento empírico. O que é isso? Nós já trazemos o pensamento empírico, que é o cotidiano, que a gente vai trazendo de saberes cotidianos da população, a gente já traz para a escola. Tá? Então, aqueles conhecimentos mais simples, nós já trazemos para a escola. Mas fazer aquele percurso que o cientista faz de imersão teórica e apropriação dos conceitos científicos, isso a gente só faz com auxílio. Em alguma medida, tem alguns perfis que conseguem fazer sozinhos, de forma solitária, mas a maior parte só com a intervenção docente do professor, tá? Para esse aluno internalizar conceitos científicos. E é por meio desses conceitos científicos que você vai fazendo as relações entre eles, tá? E fazendo a crítica, que o pensamento teórico é desenvolvido. Então, a escola tem papel primordial nisso. É por meio do pensamento teórico que a gente desenvolve crítica sobre os fenômenos, e a gente não é manipulado pelas fake news, ou pelo menos duvida do que chega no WhatsApp e outros grupos e nas redes sociais. Então, a gente busca validar as informações, é por meio desse pensamento teórico que a escola precisa investir. Concluindo, eu trago aqui duas citações, essa do Gadotti,
Gosto muito dessa fala do Gadotti. Não se pode formar governantes se não forem sujeitos intelectualmente autônomos. A escola burocrática não forma governantes, mas governados. Trata-se, portanto, de construir uma escola pública universal, igual para todos, unificada, mas que respeite as diferenças locais, regionais, enfim, a multiculturalidade, ideia tão cara e fundamental da teoria da educação popular. E, por último, o nosso Freire. O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, da democracia, é o discurso de quem recusa a acomodação e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora. Então, que a gente possa ter gosto de ser gente e de emancipar outras pessoas com base na democracia. É para isso que a educação está aí e para isso que nós somos convocados politicamente a assumir essas funções de professor, gestor e todos os outros profissionais que estão envolvidos na educação escolar. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos as referências da nossa aula. Cadê as referências? Referência da nossa aula. E a gente se encontra na próxima quinzena com um próximo tema para auxiliar vocês no projeto integrador, ok? Nos vemos na próxima quinzena.